Boa noite, irmãos. Muito boa noite a quem nos assiste de casa. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja continuamente em nossas vidas. Amém? Convido a igreja para, de pé, abrir as Bíblias no Salmo 91. Leremos o versículo 1 e 2. Salmos 91. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Vamos orar, abaixe suas cabeças. E vamos elevar nossa voz em oração ao Senhor. Deus Santo e Eterno Pai, na Tua presença, Senhor, na Tua santa presença, nós nos colocamos e nós agradecemos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, pelo Teu santo sacrifício por nós ali na cruz, ó Deus. E nós Te pedimos, ó Deus, que nós possamos sempre descansar em Ti, porque nós sabemos, nós temos certeza, ó Deus, que em Ti nós podemos confiar, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Fica conosco essa noite, Senhor, e recebe este culto de adoração que oferecemos a Ti, Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Convido agora o irmão Evandro, que entoará um cântico de louvor ao Senhor. Boa noite, igreja. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A Ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para Te exaltar, em perfeita comunhão no Teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Se és digno, és Senhor, em adoração. Nesta hora de oração, é Teu nosso coração. Vem, visita cada um com a Tua unção. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir Tua voz. Fala, Senhor, com servos Teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de Tuas mãos. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A Ti rendemos honras e louvor.
levantamos nossas mãos para te exaltar em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Se és digno, és Senhor, em adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com a tua unção. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Toca muita emoção. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Amém, igreja? Passa a palavra, pai. Amém. Que o Santo Espírito de Deus, o nosso Consolador, esteja sempre ao nosso lado, nos lembrando, fazendo com que nós, que a gente traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança e que a nossa vida reflita o amor e o cuidado do Senhor. Amém? Nesse momento, eu gostaria de saber se há algum visitante em nosso meio. Por favor, sinalize. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. É um prazer muito grande para a PIB Souza receber vocês, ter vocês conosco. Voltem sempre. Sintam-se acolhidos, abraçados por todos nós. E a igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais. Amém. Nesse momento, eu gostaria de passar a agenda da igreja, para que vocês, visitantes, conheçam, para que você que nos assiste também conheça, e, se desejar, participar conosco. Domingo pela manhã, nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, momento de aprendizado, momento de tirar as nossas dúvidas, de aprofundar os nossos conhecimentos, de aprender mais do Senhor. Então, às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical, aos domingos. 18h30, culto de adoração. Quarta-feira, às 19h30, culto de oração ao Senhor. Nas quintas-feiras, nós fazemos visitação, as mulheres visitam. Então, se você deseja ser visitado ou conhece alguém que deseja ser visitado, fale conosco que nós iremos agendar uma visita e levar uma porção da palavra do Senhor naquele lar. Nas sextas-feiras, os homens também fazem visitação e aos sábados, pontualmente, culto jovem. Então, você que é jovem, que eu já estou vendo que você é jovem, venha, fale com Renuel, Terezinha, que são os líderes dos jovens. Venha, participe, porque é um momento muito abençoado e abençoador. Você vai gostar. Amém? E também quero lembrar os irmãos que dia 27 de novembro será a Assembleia da Igreja. Então, nesse dia, o último domingo de novembro, não haverá EBD, mas haverá Assembleia. Então, você que é membro da igreja, venha, marque essa data na sua agenda, venha, porque nós trataremos de assuntos
específicos, assuntos importantes da igreja, e você que é membro, venha para você estar a par do que acontece com a sua igreja e também decidir junto com todos. Amém? Hoje também, segundo domingo de novembro, nós celebramos e nós agradecemos ao Senhor e comemoramos o dia do diácono batista. Então, eu quero convidar os diáconos e diaconisas da igreja para estarem aqui à frente e pedir à pastora Alessia para que faça uma oração por esses irmãos que têm sido bênção em nosso meio, auxiliando no trabalho pastoral e no trabalho com a igreja. Vou pedir a todos que imponham suas mãos para esses amados irmãos. Podem chegar mais para lá, para que o pessoal de casa conheça vocês. Adriana, vai falar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por cada um dos diáconos e diaconisas que o Senhor levantou na nossa igreja. Ó Senhor, te peço que os abençoe, ó Senhor, enchendo-os com teu Espírito, ó Senhor, para que a tua presença em suas vidas jamais lhes falte. Também não lhes falte, ó Senhor, nenhuma bênção material nas suas casas, nas suas vidas. Abençoa, Senhor, seus trabalhos seculares. Abençoa, Senhor Jesus, que eles tenham concretizado os seus planos, conforme o Senhor tem preparado para eles. Ó Pai, em nome de Jesus, renova as forças dos teus servos e que eles continuem, Senhor, servindo a tua casa, na tua obra, com alegria redobrada, a fim de que o exemplo deles possa, Senhor, também contagiar os outros irmãos que se achegam em nossa casa, porque assim a tua obra progride. Em nome de Jesus, os abençoe poderosamente. Amém e amém. Convido o louvor para que nós possamos entoar cânticos ao nosso Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, aqueles que desejarem, abram o seu cantor cristão, de número 1. Vamos louvar e engrandecer ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração. Então, prestem o seu culto a Deus. Supremo benfeitor,
Louvado seja o nome do Senhor sempre. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Só a igreja.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara tua esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara tua esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé. Louvarmos com alegria ao Senhor.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Os irmãos podem sentar e aqueles que desejarem podem trazer à casa do Senhor seus dízimos e ofertas. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar
Louvado seja o nome do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, nós te rendemos, Senhor, graças por estar aqui na tua casa, unidos, Senhor, louvando e engrandecendo teu santo nome. Estamos aqui, Pai, para receber de ti mais uma porção generosa da tua palavra. Usa, Senhor, a pregadora de hoje, que ela possa, Senhor, tão somente ser usada por ti. Cada palavra, Senhor, que saia da boca dela seja conduzida por ti, Senhor Jesus. Pai querido, abençoa-nos. Nosso coração, Senhor, que esteja pronto para receber a semente que será lançada e que possamos, Senhor, ouvir, não somente ouvir, mas buscar a cada dia aplicar na nossa vida. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas que chegaram em tua casa. Abençoa cada um, Senhor, que contribuiu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido agora as crianças. Para que nós possamos orar por elas. Convido também os aniversariantes desta semana, da semana que vem, deste mês. Yara, vou logo nomear, Raquel, Gael tá aqui? Tá não. Mais alguém? Amém. Vamos novamente impor as nossas mãos sobre essas vidas, pedir bênçãos dos céus para elas. Oremos. Deus, ainda na tua presença, Senhor, nós colocamos estes pequeninos, ó Deus. Tu sabes quão preciosos são para nós, ó Deus. E como nós queremos, como é o desejo do nosso coração, do coração desta igreja, que essas crianças, elas cresçam não só em estatura, mas também em aprendizado, em conhecimento da tua palavra, ó Deus, para que elas, conhecendo a ti, elas possam gerar frutos e frutos dignos de arrependimento, ó Deus, seus, da sua família e de todos aqueles, ó Deus, a quem o Senhor apresentar. Quero te pedir, ó Deus, também pelos aniversariantes, ó Deus, pela bênção de poder celebrar mais um ano, ó Deus, um ano em tua presença, ó Deus, um ano de bênçãos, Senhor, e queremos rogar, ó Deus, na vida desses irmãos, ó Deus, que eles continuem sendo canal de bênção, ó Deus, que eles continuem espelhando o teu amor, que eles sejam expressão do teu cuidado, Senhor, e que todos quantos conhecerem, ó Deus, vejam neles o Senhor. É isso que nós te pedimos e rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre com eles, ó Deus, em suas lutas, em sua vida secular, ó Deus, em suas dificuldades, tratando aquilo, ó Deus, que precisa de tratamento, Senhor. Nós não conhecemos, mas o Senhor sabe. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. E agora a pastora Alessia está com a palavra. Graça e paz, amada igreja. Quero avisar os irmãos que hoje o nosso amado pastor Janilson não se encontra, porque está viajando, passando uns dias com sua mãe, minha amada sogra. Então, quero saudar a todos que estão aqui presentes, mas também a todos que nos assistem pelo YouTube, inclusive essas duas pessoas que acabei de citar. Vamos orar, então? Pai Santo e querido, nesta noite estamos em Tua presença para ouvir Tua palavra, Senhor. Rogo a Ti, Senhor, que eu seja a primeira a ser impactada por essa palavra, porque a mensagem é para todos.
Pai, em nome de Jesus, eu te peço ao Senhor que conceda a mim, tua pequena serva, o poder de passar a tua palavra, Senhor, assim como tu queres, e não como a minha intelectualidade, Senhor, pode modificá-la. A tua palavra é a verdade e eu vivo por ela. Assim também os meus irmãos. Portanto, eu peço que abençoe a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista, todos os que nos visitam, para que essa palavra nos seja útil à nossa vida diária, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Os que forem achando, vamos ficando de pé. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, leremos até o versículo 17. Amém? Todos acharam? Assim diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Podeis assentar. Como os irmãos bem sabem, nós estamos iniciando já há uma semana uma nova série de pregações, agora no livro de 1 Coríntios. E nós iremos, ao longo dos próximos domingos, imergir no conhecimento dos efeitos deletérios da divisão na igreja. E como isso feriu aos líderes, como isso desnorteou aos membros, chegando ao ponto de impedir o crescimento espiritual da igreja. Então, a carta de Coríntios, ela é muito atual e tem muito a ensinar à igreja hoje. Então, queridos, Paulo, ele foi o primeiro missionário cristão a chegar em Corinto. Ele vinha de Atenas e estava bastante desencorajado, porque os seus esforços ali não tinham rendido muitos frutos. Então, isso está descrito no capítulo 2 de Coríntios, versículo 3, onde diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. Então, Paulo estava chegando a Corinto cansado, porque verdadeiramente os missionários, os pastores, os irmãos que pelejam na obra se desgastam para que as pessoas creiam no Senhor Jesus, para que as pessoas mudem de atitude. Então, Paulo estava chegando em Corinto cansado. Mas Deus preparou um renovo para ele ali naquela cidade, porque ele foi acolhido por Priscila e por Áquila, que eram cristãos que foram expulsos da cidade de Roma, né? Isso a gente vê no capítulo 18, versículo 2 de Atos, se os irmãos quiserem anotar para depois verificar.
eles haviam sofrido a perseguição do imperador naquela cidade, portanto, eles saíram de Roma e estavam residindo em Corinto. Então, a igreja de Corinto nascia nesse movimento, né? Nessa circunstância, e estava nascendo na residência desse casal que eu falei, de Priscila e de Áquila, juntamente com o apóstolo Paulo, que estava lançando o fundamento daquela igreja junto com aqueles irmãos. Então, ali, dessa forma, Paulo foi renovado em suas forças para continuar o trabalho ao qual ele foi vocacionado. Eu quero que os irmãos não fechem a passagem de 1 Coríntios, mas abram em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vai nos mostrar como foi que Paulo foi renovado. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler o versículo 6 e o 7. Diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda nossa necessidade e tribulação. Quando Paulo escreveu essa epístola para os Tessalonicenses, ele estava em Corinto. Então, o que é que a gente tira daqui? Que aquele cansaço que Paulo tinha, aquela tristeza por não ver os frutos lá em Atenas, do trabalho dele, começou a mudar isso no seu coração, porque Deus começou a mostrar para Paulo que a obra é dele e que o fruto, no tempo certo, iria vir. Então, quando ele ouve as notícias de que a igreja em Tessalônica prosperava através do amor e da fé dos irmãos, isso levou a ele ter um novo ânimo. E esse novo ânimo superava as preocupações que ele tinha com a igreja de Corinto, com as tribulações que ele estava vivendo ali, com as necessidades que ele vinha naquela igreja. Dessa forma, Paulo foi animado pelo que os crentes de Tessalônica estavam praticando no seu dia a dia. Isso produziu um gozo muito grande no espírito dele. Daqui, meus queridos, vejam isso. A gente pode aprender uma verdade daqui. Um pastor, ele se alegra em ver a igreja sendo edificada. E também ele se frustra ao vê-la perder o foco. Uma das coisas que mais entristece o coração de um pastor ou de uma pastora, quando a igreja começa a perder o foco. E o foco não é outro, é o nosso Senhor Jesus. Então, queridos, Priscila e Áquila, eles foram os primeiros líderes da igreja em Corinto. E eles colaboravam com Paulo na difusão do evangelho de Cristo, mesmo ao custo de arriscarem suas próprias vidas. Abram em Romanos 16, 3 a 4, não fechem Coríntios. É só um livro anterior. Romanos 16. Na verdade, baixa até uma página só. Romanos 16, versículo 3 e 4. Aqui trata-se de uma saudação de Paulo, em que ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, esse era o tipo de relacionamento que havia entre Paulo, Priscila e Áquila e os outros irmãos. Era algo que os movia
poderosamente pela fé no Senhor. Então, se você parar e pensar, por que eles agiam assim? Por que esse casal se arriscaria a vida deles por conta de Paulo? Você poderia pensar que foi pelo fato de eles terem sido sofrido perseguição em Roma, terem sido expulsos de lá. Então, eles estavam tendo empatia com Paulo, porque eles já sabiam o que é ser perseguidos por elevar bem alto os princípios da verdadeira fé. Eles podiam compreender isso. Sim, poderia ser também por isso, mas era muito, muito mais do que esse motivo. Eles sabiam que é preciso andar no mesmo espírito, como está lá em Gálatas 5:25. É preciso andar no mesmo espírito. Irmãos, abram Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. E eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 22, porque eu quero que esse versículo, apesar de ser que os irmãos conhecem, fique bem gravado na memória. Gálatas 5, a partir do 22 diz: mas o fruto do Espírito, quem quer ler comigo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa palavra é poderosa e ela deve ser o guia de todo cristão. Todo cristão precisa desenvolver o fruto do Espírito e renunciar às obras da carne. Então, todo cristão deve andar no Espírito. Ou seja, desenvolvendo as características que o Espírito Santo de Deus quer que nós desenvolvamos no nosso dia a dia. Então, queridos, era por esse motivo que eles tinham aquela união, ao ponto de um arriscar a vida pelo outro, porque havia um propósito maior, e o propósito não era de Paulo, nem era de Priscila, nem era de Áquila, o propósito era do Senhor da igreja. Amém? Então, o início da igreja de Corinto, queridos, foi belo dessa forma. Foi lindo o início da igreja de Corinto. Havia união, havia fome, havia sede da palavra. E aquela igreja foi muito abençoada, com dispensação de dons. Vejam o que está escrito em 1 Coríntios, no versículo 5 ao 7. Diz assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Não faltava aos irmãos da igreja de Corinto nenhum dom que fosse necessário ao crescimento espiritual, ao amadurecimento da igreja. Não faltou palavra, não faltou ensino, porque Priscila e Áquila eram responsáveis, porque Paulo era responsável, eles eram comprometidos com a causa de Cristo. Não faltou fundamento. O que faltou foi outra coisa, que nós vamos aprender ao longo dessa epístola. Desculpem. Então, queridos, foi assim que começou essa igreja.
ela era uma igreja rica. E aí dá para a gente parar e refletir um pouquinho também, nesse instante. Então, a gente pode dizer assim, epa, peraí. O fato de ter dons e usá-los ou disponibilizá-los em favor da rotina da igreja, então não concede imunidade, não concede passe livre para pecar contra a união da igreja. É isso que nós vamos aprender hoje. Por mais que um cristão, por mais que um crente receba dons da parte de Deus para agir, para edificar a igreja, se dentro do seu coração não tiver o amor cristão, se dentro do seu coração não tiver a disposição de estar em união, ele estará como alguém que liga uma torneira e deixa a água escorrer pelo ralo. É assim que acontece, queridos. Mas Paulo amou aquela igreja de uma forma especial. Ele em nenhum momento ousou pensar em desistir daquela igreja, né? E nós também podemos pensar uma outra coisa. Aquela igreja que iniciou de uma forma tão bonita, né? Que iniciou bem, ela, a partir do momento em que Cristo deixou de ser o foco, deixou de ser o elo principal, então os problemas graves começaram a surgir e complicar a vida de todos. Mas Paulo permaneceu com aquele povo durante cerca de 1 ano e meio. Foi a igreja em que ele passou mais tempo, a não ser em Éfeso, que ele passou 3 anos. Então, Paulo passou muito tempo, ele dedicou muito tempo da sua vida em Éfeso. Além do fato de que para lá ele se deslocou, ele viajou para Corinto por pelo menos 3 vezes. Isso está descrito em 2 Coríntios 12, 14. Se os irmãos quiserem abrir, 2 Coríntios 12, 14. Ele diz: eis que pela 3ª vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Ainda nessa mesma página, no capítulo 13, versículo 10, ele diz: portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então, vejam, meus irmãos, que Paulo tinha em sua mente sempre o desejo de voltar a Corinto para acompanhar os irmãos, acompanhar o seu crescimento espiritual. Ele simplesmente não lançou o fundamento, não apenas se contentou em ganhar pessoas para Jesus naquela cidade e montar o ponto de pregação, não. Ele queria continuar vendo os irmãos prosperando na fé. E ele se preocupava realmente com isso e, como ele disse, usava sem temor da autoridade que lhe foi dada pelo Senhor para exortar a igreja nas suas falhas. Então, eu imagino, queridos, como doeu no coração dele quando, pelo fato de ele haver lançado, né, a semente ali em Corinto. Ele conhecia os irmãos de nome. Se você observar, fizer uma leitura acurada novamente desses trechos, vocês verão quantas vezes Paulo repete nome de pessoas. Ele conhecia essas pessoas pelo nome porque ele se relacionava com elas. E ao se relacionar com elas, se preocupava com elas.
Porque o relacionamento de um pastor com suas ovelhas não pode ser apenas virtual. Ele tem que ser de perto. Porque eu preciso conhecer as pessoas, o que elas pensam, para que eu possa, à luz do Evangelho, exortá-las a praticar aquilo que é correto. Amém? Assim era o que Paulo desejava fazer. Mas, quando ele via o que estava acontecendo naquela amada igreja, que tinha tudo para crescer, porque tinha todos os instrumentos ao seu dispor, ele via que aquela igreja estava sendo esfacelada, estava se distanciando do foco. Então, ele se entristecia com isso e procurou, por todos os meios, corrigir o problema em Corinto. Então, nós temos agora, no primeiro ponto que eu quero examinar com os irmãos, como é que Paulo passou a confrontar o problema da divisão que estava surgindo em Corinto. Como foi que ele exortou aqueles irmãos, ou encorajou em amor, aqueles irmãos a voltarem ao centro unificador da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, no versículo 10, ele diz: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. É interessante notar, queridos, o motivo pelo qual Paulo repetiu 10 vezes. Se você ler do versículo 1 até o versículo 10, você vai notar que ele repete o nome Jesus Cristo, ou Cristo, 10 vezes. Será que estava faltando criatividade para Paulo escrever a sua epístola? É claro que não. É óbvio que não. Toda palavra que saía da boca dele era inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação. É assim que nós confiamos que a Bíblia é para nós. Então, ele repete no versículo 1, versículo 2 parte A, versículo 2 parte B, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ele repete Jesus Cristo, porque o objetivo dele era fazer os membros da igreja entenderem que só Cristo e não outro é o centro de toda a vida prática da igreja. Essa carta, ela serviu e serve até hoje e servirá em todos os tempos até que o Senhor Jesus volte e aí nós não tenhamos mais o problema do pecado no seio da igreja. Ela continua servindo para guiar a conduta ética cristã. Serve para guiar como eu, Alessia Flávia, me guio dentro da minha casa, dentro do meu trabalho e em relação com os irmãos. E serve para cada um de vocês também, da mesma forma. Então, essa carta foi escrita, e quando Paulo, tem algumas Bíblias, algumas traduções que a palavra utilizada é rogo aos irmãos. Quando Paulo usa esse termo rogo aos irmãos, ele está usando essa palavra para demonstrar a seriedade do pedido que ele está fazendo de modo apaixonado. Aquela igreja, rogo a vocês que prestem atenção no que eu estou pedindo. Peço que vocês sejam unidos. Peço que vocês tenham o mesmo modo de falar, o mesmo discurso. Peço que vocês tenham a mesma mente, a mesma forma de pensar. Paulo está doido, é? Que é isso? Agora pronto, vai virar todo mundo robô, é? Todo mundo pensando igual? Todo mundo falando igual? Ninguém tem personalidade mais não aqui? Está repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor nos fez seres completamente diferentes para a honra e glória dEle.
No que um é tímido, o outro é mais animado. No que um é mais falante, o outro é mais moderado. E em todas as nossas diferenças, nós glorificamos a Deus, ou deveríamos glorificar a Deus em todas as nossas ações. Então, Paulo não está pedindo para todo mundo virar alienado. Não se trata disso. Porque pessoas pensam diferentes, são diferentes. Mas não foi à toa que Paulo colocou no mesmo propósito. Que propósito é esse que Paulo fala? É o propósito dele? É o propósito da pastora Alessia, do pastor Janilson? Não. É o propósito de Cristo. Unidos no mesmo propósito. Isso faz toda a diferença. Porque quando estamos unidos no mesmo propósito, apesar de haver divergências, haverá coalizão, haverá harmonia. Haverá harmonia, amém? Então, Paulo em seguida, ele já vai lançando aquilo que ele estava pretendendo fazer. Não alisa, não doura a pílula, já vai direto na jugular e diz: meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Então, ele não doura a pílula, ele não tem tempo para isso. Pastor não foi feito para adorar a pílula, pastor foi feito para ensinar a palavra de Deus. Então, Paulo, ele passa a confrontar de modo aberto o pecado vigente naquela igreja, ao afirmar que pessoas da casa de Cloe, que talvez podiam ser escravos, podiam ser parentes que residiam lá em Corinto, e provavelmente os teólogos dizem que talvez Cloe sequer fosse cristã. Então significa que alguém não cristão, não crente, estava ouvindo o rebuliço que estava acontecendo na igreja de Corinto, que Paulo fundou, e eles estavam enviando notícias, porque queriam saber como é que Paulo ia proceder com aquele... Eu ia dizer uma palavra que meu marido não gosta que eu diga. Está repreendido. Com aquela situação que estava acontecendo ali na igreja. Aquela situação de caos, meus irmãos. De caos. Põe tranca na língua, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse povo, parente de Cloe, foi avisar, foi fazer a notícia chegar aos ouvidos de Paulo. E ele ficou, claro, muito aborrecido. Porque, inclusive, havia, além das brigas, a acusação contra a idoneidade de Paulo, contra a sinceridade de Paulo como pastor fiel. E então era muito grave aquilo que estava acontecendo. E ele, então, decide escrever essa carta. Alguns irmãos da igreja de Corinto foram visitá-lo. Abram aí no capítulo 16 da nossa carta de 1 Coríntios, para que vocês possam saber quem eram esses irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17, Paulo diz: alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Então, esses 3 homens haviam se deslocado de Corinto para visitar Paulo, e eles confirmaram aquilo que Paulo já estava sabendo por intermédio dos parentes de Cloe. E por que que Paulo, ele disse abertamente a fonte de informação dele? Por que que ele teve que dizer: olha, foi Cloe que me avisou? Para que as brigas não aumentassem, para que aqueles 3 irmãos que estavam visitando Paulo, que vieram de Corinto,
não fossem julgados erroneamente por aqueles que lá ficaram, porque iriam dizer que eles eram do lado de Paulo e, portanto, foram fazer intriga, foram distorcer a verdade. Então, por isso que Paulo já coloca as coisas bem direitinho. Estou sabendo, por intermédio de Cloe, que há brigas entre vocês. E Paulo, ele fala com amor, queridos. Ele exorta com amor, sem perder a paciência, porque ele sabia qual é o fim que Deus deseja para a sua igreja. É que estejam unidos no corpo de Cristo e não que estejam em desunião. Então ele queria cessar o espírito de divisão que estava naquela igreja. Por isso ele teve muito cuidado com tudo que ele colocava. Então, a partir do próximo versículo, nós vamos ver aí, queridos, que estava acontecendo a cisão em forma de partidarismo na igreja. Vejam aí, no versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Será que está Cristo dividido? Ele começa a fazer essas 3 perguntas retóricas. Então, esses partidos, eles eram incabíveis dentro da igreja. É impossível que uma igreja possa crescer com esse tipo de coisa acontecendo. E aqui eu quero dizer, queridos, que toda a verdade que um ser humano é capaz de apreender ao se analisar uma situação, uma circunstância, um período histórico, o que é que seja que ele pare para analisar, e ele venha extrair dali o que ele acha que é a verdade, por mais inteligente que essa pessoa seja, por mais antenada que essa pessoa seja, tudo que vai sair dessa verdade não vai passar de uma perspectiva que vai ser contaminada pelo seu ego pecaminoso. Porque nós somos pecadores, não é verdade? Então, mas Deus, ele é diferente com Deus. Ao analisar um período da história, ou uma circunstância, ou qualquer coisa que o seja, a mesma coisa que o ser humano avaliou, o Senhor, então, vai extrair dali a pura verdade. Porque Deus, ele não consegue ver apenas por perspectiva, mas ele consegue ver o todo. Que a nossa mente limitada não é capaz de enxergar. Você pode ler o que acontece hoje, mas você não pode ler o que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas o Senhor, ele tem propósito para daqui a 10 anos, para daqui a 100 anos, porque ele é o Senhor da história. O Senhor é o Senhor da história. E por isso, tudo que ele vê em sua totalidade. E extrai toda a verdade. Dito isso, queridos, é claro que é muito mais eficaz para nós, meros seres humanos, sermos moderados. E nisso estou me incluindo, irmãos, porque a palavra também é para mim. A palavra é para todos. Ela começa em mim e é para cada um de nós. Então, é mais eficaz ser moderado com as ideias e com as palavras que saem da nossa boca. E não deixar que elas ocupem nem esse púlpito, ou qualquer púlpito que seja do Senhor, nem que seja o centro do seu coração. Porque apenas Deus é totalmente confiável. Mas o meu coração e o seu coração, eles são enganosos, como está lá em Jeremias 17:9. Nossa mente e nosso coração, de forma nenhuma, pode receber confiança. Então, nessa armadilha que eu estou dizendo para os irmãos agora, é que aqueles irmãos da igreja de Corinto caíram. Muitos membros da igreja de Corinto caíram nessa armadilha da sua vaidade.
da sua própria vaidade. De modo que se formaram, então, esses partidos, esses 4 partidos que Paulo fala claramente, em forma brilhante. Esses partidos, eles nasceram nada mais, nada menos do que do culto da personalidade. Por isso, queridos, que nós não suportamos culto à estrela. Nós não suportamos culto à personalidade, porque isso não é de Jesus. Todos são pecadores. O único que tem que ser glorificado não é outro, senão Deus. Amém? Então, foi por cair nessa bobagem que aqueles irmãos pecaram. Então, o primeiro partido eram os partidários de Paulo, que pecavam por querer avançar nos limites da liberdade cristã. Então, eles eram gentios e achavam interessante a forma que Paulo pregava sobre o evangelho. Os partidários de Apolo, eles se encantavam com a pregação eloquente. Era um grupo formado por intelectuais e adeptos da filosofia grega. Paulo entendia de filosofia estoica, mas ele não utilizava isso para fazer suas pregações. E ele diz claramente, não uso de sabedoria humana, mas do poder de Deus. É o poder de Deus que quebra o meu e o seu coração, que faz com que nós enxergamos onde nós temos pecado. É o poder de Deus que faz com que nos arrependamos e tomemos uma atitude diferente no sentido de mudar para aquilo que Deus deseja de nós. Então, os partidários de Pedro ou de Cefas eram aqueles que pecavam por serem legalistas. Eles queriam mesmo que voltasse a haver o uso de restrições de alimentos, guarda de dias e outras coisas dessa forma, porque eles queriam uma igreja purificada. Então, eles pecavam porque eles eram legalistas. E o quarto partido era o partido de Cristo, o melhor de todos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, meu irmão, não. Não era o melhor, era o pior de todos. Aqueles que se diziam partidários de Cristo eram os piores. Sabe por que eles eram? Porque eles eram super crentes. Porque na boca deles os outros todos estavam errados. Todos eles eram assim, crentes de 15ª categoria. E eles não. Então, na cabeça deles, eles eram portadores de um conhecimento místico superior. Eles eram donos de Cristo. E pegavam Cristo, jogavam nas costas e colocavam as ideias do Senhor para distorcer aquilo que eles desejavam. E era assim que eles tratavam ao Senhor Jesus. Eles eram, então, os piores. Eles eram exclusivistas. Talvez daqui alguém diga, foi por aí que nasceu o começo das denominações. Porque, na verdade, todos nós deveríamos ser o povo de Deus sem divisão. Mas, para nós que somos limitados, ainda temos muitas dificuldades e muito a aprender. Mas, glória a Deus, que a igreja do Senhor Jesus habita em todos os lugares da terra. E em muitas igrejas a palavra do Senhor é pregada de forma que Ele é glorificado. Amém? Então, provavelmente esse povo do partido de Cristo negava a autoridade dos outros 3. Negavam a autoridade apostólica de Paulo, de Pedro e de Apolo. Queriam derrubar todos eles, porque, na verdade, eles eram os líderes mais adequados para cuidar da igreja de Corinto. Eram eles, não tinha outro não. Então, o caos estava instalado na igreja de Corinto. E Satanás era o único que se divertia com aquilo tudo. Quando a igreja se divide, Satanás é quem se alegra. Os irmãos sofrem, o pastor sofre, a igreja de Cristo se arrasta dessa forma, não cresce.
Mas, queridos, não pense que Satanás ficou vitorioso, não, porque Deus, Ele usa todas as circunstâncias para que seus filhos sejam ensinados. Deus usou aquela circunstância de Corinto para ensinar a igreja de Corinto, as outras igrejas e a nós em todos os tempos. O Senhor Deus, Ele quer nos ensinar que nós temos uma noção profunda do que é o reino dEle. E o reino dEle é o reino de amor, não de facção. O verdadeiro amor não divide, o verdadeiro amor une. Amém? De modo que o Senhor Deus inspirou a Paulo a atestar, preste atenção nisso, é muito sério, a atestar que as facções vieram para revelar aqueles que são genuinamente salvos. Abram capítulo 11 dessa epístola, da 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ver o versículo 19. Veja a seriedade do assunto. Acharam? Amém. Então, Paulo diz, e é até necessário que hajam partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Ouça a pecada grande que Paulo estava dando. Naqueles que estavam promovendo divisão. Ele simplesmente estava dizendo assim, aqueles que provocam facção não são salvos. Não são cristãos. Olha a seriedade disso. Não dourou pílula, coisa nenhuma. Se você vive dividindo sua igreja, se você vive arengando com seus irmãos, você não é cristão. É isso. Ponto. E Deus estava permitindo aquilo para que os verdadeiros cristãos fossem reconhecidos. Fossem reconhecidos. Queridos, isso é muito sério. É muito sério. Significa que os cristãos verdadeiros, eles não podem perder o foco, não podem se afastar de Cristo, não podem se afastar do propósito de Cristo, que é andar em união. Os verdadeiros cristãos, eles decidem não perder a união por causa de uma visão parcial, contaminada pelo seu ego pecaminoso. Decidem viver pela causa de Cristo. Então, aqueles que estão dividindo a igreja, ou eles não são salvos de jeito nenhum, ou, se são salvos, estão utilizando muito mal a palavra. Estão utilizando de forma a não edificar a igreja. E isso também é muito sério. Entretanto, neste caso, ainda há esperança. Porque se você, querido, querida, é cristão, você sabe que é um salvo, porque o Espírito Santo de Deus testifica em você, mas você tem agido dessa forma pecaminosa, o Espírito de Deus, confrontando o seu coração, irá ajudá-lo a mudar de atitude. Mudar. Porque cristão obedece a palavra de Deus. Reconhece, pequei. Pequei, Senhor, foi. Eu fiz isso, Senhor. Mas eu quero mudar. Porque eu sou tua filha. Porque eu sou teu filho. Eu estou ouvindo tua voz, saindo aqui da tua palavra. Eu quero mudar. O cristão faz assim. É por isso que Deus permitiu toda aquela situação, para que os irmãos fossem edificados, saíssem do estágio, como Paulo fala em outro momento, de crianças, em estado de infantilidade espiritual, para progredir ao estado de maturidade cristã,
na fé. Amém? Precisava então aquele povo amadurecer. E agora nós vamos ver aí no versículo 13, já abordando um terceiro ponto, é que Cristo, o Senhor, Ele é o Senhor da igreja inteira. Essa carta nos ensina isso. Jesus Cristo é o Senhor da igreja inteira, não de uma igreja esfacelada. Versículo 13 diz: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? São 3 perguntas retóricas que pedem por respostas negativas, obviamente. Não foi por causa de Paulo, pelo nome de Paulo que eles foram batizados. Não foi por conta de Paulo que eles se entregaram àquela fé. Foi por conta do nome de Cristo, foi por conta da pessoa de Jesus. Então, queridos, Cristo, ele não pode ser dividido como uma toalha de mesa, de renda, bem bonita, que com o tempo ela vai envelhecendo, ela vai se desgastando, e por conta do atrito, aquela trama vai se rasgando em pedaços, ao ponto de ficar inútil a tarefa de proteger a mesa. Então, quando ela se rasga, ela vai passar a cumprir outros objetivos, outros propósitos, que não aquele de cobrir a mesa. Então, o Senhor Jesus, ele não é assim com a igreja de Cristo. Não deve ser assim. A igreja não deve ser esfacelada, rasgada, como se fosse um pedaço de tecido que não vai mais servir ao seu propósito original. Então, Paulo, ele começa a usar o seu próprio nome para confrontar aqueles que alegavam que ele queria ter a primazia na liderança da igreja. Em humildade, ele relembra qual o nome que verdadeiramente tem autoridade para ser supremo na igreja. Não outro, senão aquele que a comprou com preço de sangue. Aquele por cujo nome aqueles irmãos todos foram ingressos da membresia da igreja pelo batismo. Foi pelo nome de Cristo, foi pelo nome de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Havia sido pelo nome de Cristo que eles se identificaram com a fé que salva. Paulo não pode salvar, Pedro não podia salvar, Apolo não podia salvar. E exatamente por isso aqueles 3 pregadores, aqueles 3 homens, não podiam concordar com a loucura que estava acontecendo naquela igreja. Nenhum dos 3 estavam em contradição um com o outro. Nenhum dos 3, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, estavam com esse sentimento de partidarismo, de inveja, de ciúmes, de competição. Isso estava no coração daqueles irmãos, de alguns irmãos, não de todos, porque a palavra foi muito clara ao dizer para que se fossem reconhecidos quem eram os salvos. Então, uma parte da igreja não tinha o coração neste propósito escuso, certo? Então, e é interessante, queridos, que Apolo, ele chama a minha atenção, é muito interessante o comportamento dele. Ele ficou tão impressionado com a natureza ruim do povo daquela igreja, que ele não queria nem conta de voltar para Corinto, de jeito nenhum. Sabe? Paulo pediu para ele, porque o povo, ao escrever para Paulo, estava colocando com muita clareza que o pastor do coração deles era Paulo. Eles queriam que Apolo ficasse ali, pregando, porque a pregação de Apolo era interessante. Então, Paulo, a fim de que aqueles irmãos não continuassem julgando que ele estava empurrando Apolo para lá, porque Apolo era mais inteligente, porque Apolo era mais jovem, porque Apolo era mais dinâmico, e ele, Paulo, iria ficar ultrapassado, não iria mais ser ouvido, não se tratava disso. Então, por isso Paulo diz para os irmãos que entrou em contato com Apolo, mas Apolo não queria voltar lá. Abram capítulo 16,
de 1 Coríntios, versículo 12, e vejam que coisa interessante. Primeira Coríntios 16, versículo 12. Paulo diz assim: quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum. É incrível isso. Não quis de jeito nenhum. E agora irá, porém, quando tiver oportunidade. Quando tiver oportunidade. Eu já quero que os irmãos olhem para o versículo 10 e vejam a solução que Paulo estava tentando arrumar. Ele disse: e se Timóteo for, faça tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui. Não, perdão, irmãos. Porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venham até aqui, visto que espero com os irmãos. Então, Paulo estava tratando com muito amor aquela igreja, porque ele confiava em Apolo. E se Apolo ficasse ali para pastorear os irmãos, a obra iria percorrer. Porque o problema de Apolo foi quando ele começou a pregar. E aí ele estava muito cheio das filosofias. Aí Priscila fez assim, como uma mulher muito sábia que era: vem cá, vem cá. Apolo, vamos aqui conversar. Então ela pegou ele e o esposo dela e começou a ensinar a Apolo a profundidade do Evangelho de Cristo. E ali Apolo foi se desenvolvendo como um bom pregador. Não tinha mais nenhum problema. Apolo poderia ficar pregando. Acontece que Apolo viu a situação da igreja, como os irmãos estavam em dificuldade, como os irmãos tinham dificuldade de se desenroscar do culto à personalidade. Ele temia que ao chegar ali fosse fazer muito mais mal à congregação do que bem. E ele não estava se sentindo capacitado para lidar com aqueles irmãos. Ele estava ali também no seu limite carnal. Não era a vontade de Deus, era a vontade dele. Eu não quero, Senhor, não quero. Não quero trabalhar na igreja de Corinto agora, não tenho estrutura emocional para isso, não. Tem que ser alguém como você, Paulo, com a sua estrutura, com a sua forma de lidar. Aí Paulo não podia ir naquele momento. O que é que Paulo pensou? Vou mandar Timóteo. Meus irmãos, o pobrezinho de Timóteo só tinha 5 anos de experiência pastoral. Parecido assim comigo. Pouca experiência pastoral. Uma pessoa com 5 anos de experiência pastoral, para lidar com a igreja do porte de Corinto, era algo muito difícil. É tanto que Paulo já vai dizendo: por favor, recebam o jovem Timóteo com amor, ajudem ele, porque ele é um servo fiel tanto quanto eu sou. Ajudem ele nesta obra. Tenham amor por ele. Mas acontece que parece que não deu muito resultado, porque depois Paulo teve que escrever a segunda carta aos Coríntios. Então, Timóteo também sofreu lá. O que eu quero dizer com isso? Que algumas vezes os pastores sofrem em lidar com as situações que a igreja desenvolve. E uma situação dessa, meus irmãos, só com muita oração, só com muita palavra, só com muita paciência. Porque a igreja não pode ser desprezada. Os irmãos não podiam ser entregues aos seus próprios desejos. Eles tinham que ser despertados para aquilo que Deus desejava deles, para que finalmente a igreja passasse a crescer. Para que um momento, ou Paulo ou um outro, pudesse falar com eles como a espirituais. Não mais dando leitinho, mas alimento sólido e duro. Era isso que precisava ser feito àquela igreja. Era isso que Paulo desejava.
Então, Paulo estava tentando anular aquelas querelas, estava tentando anular a fonte das facções. E por isso ele diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Aí ele complementa: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então, Paulo, para demonstrar que estava rejeitando a acusação que foi feita contra ele de ter sido partidário, através das afinidades que são desenvolvidas entre os irmãos, com aquele que lhe discipula, com aquele que o batiza, né? Porque era assim, Paulo batizava um, aí aquele ali se tornava partidário de Paulo. Apolo batizava outro, aí não, eu sou de Apolo. Então eles iam se reagrupando com base não no ensinamento espiritual que receberam daqueles homens de Deus. Eles se agrupavam com base em seus propósitos egoístas. Ninguém ensinou a eles essas coisas, não. Foram eles que desenvolveram porque estava no coração deles. Então, o pecado daquele povo não era que eles tinham pensamentos divergentes, não. A gente vai divergir. Eles pecavam por dizer que os outros estavam em verdade, que não tinha verdade alguma neles. E por darem, principalmente por isso, meus queridos, por darem a líderes particulares uma posição que só Cristo, o Senhor da igreja, poderia ocupar. Apenas Cristo pode ocupar o lugar de Senhor da igreja. Nenhuma outra personalidade pode. Tá? Então, quando os irmãos virem na internet um super pastor, uma super missionária, orem, escutem, filtrem tudo, mas os irmãos fiquem mesmo com a palavra de Deus e com o ensino dos pastores de vocês, porque os pastores de vocês, eu quero crer, como eu e o pastor Janilson aqui fazemos, realmente se preocupam com o crescimento espiritual de vocês. Amém? Então, Paulo, ele não estava ensinando, ao falar disso, que o batismo não tem importância. Não era isso que ele estava dizendo. O batismo não tem importância. Ao contrário, Paulo estava dando ao batismo seu real valor na pessoa de Cristo. Estava colocando aquilo no lugar certo. Ao passo que considerava de maior importância a fundamentação da fé pela pregação da palavra, conforme ele foi chamado para fazer. Certo? Como ele diz aí no versículo 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, a fim de que a cruz fosse exaltada ao centro, que guia todos os atos de fé. É a cruz de Cristo que deve guiar os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso caminhar, o nosso proceder. É a cruz de Cristo que deve guiar. Paulo não estava desistindo da igreja trabalhosa, aquela igreja trabalhosa não estava, nem dos irmãos cegos pelas contendas, porque Deus também não estava desistindo da igreja de Corinto. Deus inspirava Paulo a persistir, a ensinar em amor àqueles irmãos qual era o seu dever. E nós também aprendemos isso hoje. Qual deve ser? Procurar viver em harmonia pela palavra de Deus e prosseguindo em alcançar a maturidade cristã. É isso o que nós devemos extrair dessa palavra. Então, queridos, como aplicação, eu desejo de todo o meu coração que, se de alguma forma os irmãos têm sido contaminados a estar com o sentido
de desprezar o irmão, de criticar a igreja do Senhor, ou pessoas da igreja do Senhor, que repensem suas atitudes a partir daquilo que foi ensinado hoje. E que dê você o primeiro passo na direção de se irmanar com seu irmão, com sua irmã. Relembre qual foi o propósito para o qual você foi chamado. Fomos chamados à comunhão e à edificação uns para com os outros. Amém? Que isso fique em nossos corações, porque todos nós devemos vigiar nossa língua, devemos colocar o nosso coração diante de Deus para que Ele nos revele aquilo que está em nós, que é nos orar. Pai Santo querido, este é o teu povo e esta é a tua pequena serva. Nós te glorificamos, ó Deus, por tua palavra, porque o teu Espírito esquadrinha o nosso coração, o nosso pensar, o nosso agir. Rogamos a ti, Espírito Santo, que nos conduza, Senhor, em nosso dia a dia, de forma que a nossa boca glorifique ao teu nome, de forma que nós possamos ter comunhão, que venha, Senhor, a impactar todos que estiverem ao nosso derredor, para que todos possam ver, Senhor, que o teu povo age diferente, porque o teu povo age em união com o teu propósito. Abençoa, Senhor, a cada um dos que estão aqui, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui nesse momento, mas que estão nos ouvindo, ó Senhor, através da transmissão do YouTube. Nos ajuda, Senhor, quebranta o nosso coração. Só o Senhor pode quebrantar o nosso coração. Só o Senhor pode tirar as escamas dos nossos olhos. Só o Senhor pode nos fazer agir de forma diferente, Senhor. Só o Senhor pode tirar de nós a vaidade, Senhor, a intelectualidade falsa que não leva a nada. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, é que é importante. O mensageiro, Senhor, não é importante. Eu não sou importante, mas a tua mensagem, Senhor, ela é eterna. Ela tem um valor, Senhor, eterno. Que nós possamos aprender essa mensagem e fazermos a diferença aqui na cidade de Souza, onde estamos residindo. Onde qualquer um que estiver vendo a pregação nessa hora, tocado pelo teu Santo Espírito, possa ser transformado e possa ser bênção aonde quer que esteja, Pai. Em nome de Jesus, seja assim com o teu povo, Senhor, para que nós continuemos no teu corpo, Deus, no teu corpo em união, para todo sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todos os irmãos da primeira igreja batista de Souza e toda a igreja genuinamente cristã espalhada em todas as nações, em todos os lugares. Amém e amém. Vamos ter um momento de oração final e podem seguir aos seus lares na paz do Senhor. Tenham todos uma boa semana. Em nome de Jesus.